Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, na segunda edição da primeira temporada do Eu Vim de Entrevista, que é uma sessão, claro, em que entrevistamos convidados. O primeiro foi Lucas Mussetti, que bombou, o feedback foi maravilhoso e, como eu tenho dito, essa é uma temporada teste. E se vocês gostaram tanto do primeiro episódio, me empolga para continuar. 4 episódios estão certos, o segundo é este aqui. E claro, você não é bobo nem nada, já viu a thumb, já viu o título, já viu a divulgação, mas eu apresento Lucas Barros, setorista do Diário do Peixe, o segundo setorista nessa primeira temporada do Eu Vim de Entrevistas. Muito obrigado pela sua presença, meu jovem. Obrigado eu, né? Até porque te acompanhava antes mesmo de virar jornalista. Que simpático. Pô, desde a época que você passava muita raiva no Twitter. Ou seja, você é muito jovem, isso é complicado. Isso. Então, é um prazer estar aqui. Novamente no seu canal, né? Até porque a última vez que eu estive no seu canal estava há poucos dias de acontecer coisas boas na minha carreira, né? É a primeira vez que a gente vai falar após essas coisas boas. Claro, a gente está falando aqui da situação do Neymar. O Lucas foi o primeiro a dar aqui na mídia nacional, na mídia nichada cientista, principalmente, a volta do Neymar. A gente vai falar sobre isso, mas não vou queimar a pauta assim de cara, né, meu caro? Vamos começar contando um pouco a sua história. Acho que o pessoal tem uma oportunidade, como teve com o seu Xará Mussetti, de conhecer um pouco do porquê você está aqui, não aqui no estúdio, mas sim nesse nicho, da sua escolha pela profissão. Então, começo perguntando, o Diário do Peixe foi sua primeira experiência? Como é que começou para você essa carreira? Você que estuda ainda, né? Isso. O Diário do Peixe é o segundo site que eu trabalho. Uhum. Eu comecei mesmo na Vável, né? Que é um site que no Brasil em si, ele é pequeno. Era até um trabalho colaborativo, então eu não recebia por estar lá. Mas para quem está estudando ainda, eu achei importante aparecer, fazer meus textos, mostrar minha escrita e aparecer nas redes sociais. Então, eu comecei lá em 2022, fevereiro de 2022. Foi inclusive no dia do repórter, que é 16 de fevereiro, foi meu primeiro texto. Você sabe o dia do repórter qual é? Isso. Porque eu não faço a menor ideia de qual seja. Foi no dia 16 de fevereiro, foi meu primeiro texto. A partir dali, eu fiquei 1 ano e 7 meses até ter a oportunidade no Diário. Só que lá foi o meu investimento, assim, porque como eu falei, eu não recebia. Mas eles me deram a oportunidade, por exemplo, de ir aos jogos, né? Tirar a carteirinha da CESP. Só que aí a carteirinha é paga, as idas ao estádio é paga. Então eu comecei eu mesmo a tirar do meu bolso e falar, não, eu vou investir nisso porque lá você tem contatos, você conhece as pessoas. Acho que muito por isso também comecei a ser reconhecido para entrar no Diário do Peixe um dia. E aí eu fiquei 1 ano e 8 meses da minha vida, 1 ano e 7 meses fazendo isso. Vou para os jogos, aí eu cobria São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e até o Bragantino, às vezes eu ia para Bragança. De graça você cobriu os 4 grandes aí no Bragantino. Isso. Parabéns pela coragem. Uma época lá eles começaram a pagar para fazer tempo real, sabe? O tempo real dos jogos. Só que era pouco assim, mas dava para... Tá, eu faço esses tempos reais e depois eu pago para ir para os estádios. O mais caro era vir para Santos, né? Porque você paga passagem de ônibus ou um BlaBlaCar, você... dá 50 a 100 reais, né? Dependendo de caso, às vezes você pega uma promoção. Mas lá em São Paulo, eu pagava o trem, metrô e voltava. Então, eu fazia todos os clubes. Mas a minha intenção, quando eu quis virar jornalista, sempre foi ser setorista só do Santos, né? Lógico, eu deixo portas abertas, porque depois que você entra, você vê, pô, é legal trabalhar com todos os clubes, até outros esportes, fazer Fórmula 1, eu cheguei a fazer textos de NBA, fazia também futebol europeu, então, tipo, você vai destrinchando ali e vai vendo que também não é só Santos, mas sempre colocava isso como meta. Eu já acompanhava o Diário do Peixe, como eu falei, né, que acompanhava você, então eu acompanhava toda a mídia do Santos por ter interesse, né, em trabalhar nisso. E quando eu tava lá, tranquilo, assim, no mês de agosto de 23, e aí o Giovanni, né, o meu chefe, Giovanni Martinelli, me seguiu no Twitter. Quando ele seguiu, eu já conheci, eu falei, opa, né, vou seguir de volta ele, eu segui o Diário, mas eu não segui ele. Aí eu falei, tem algo aqui. Assim que eu segui ele de volta, ele mandou mensagem, com a reunião, e aí eu conversei com ele. Eu não estava estudando também na época. Então você começou na Vável sem ser estudante de jornalismo? Eu tinha começado um pouco antes da pandemia. E aí eu acabei trancando na pandemia porque eu perdi meu emprego e não ia conseguir pagar. Por mais que eu tinha bolsa, eu não ia conseguir continuar pagando. E aí quando o Diário vem atrás de mim, ele... né, eu nunca contratei alguém que não estava na faculdade ou que não tenha terminado. Então eu vou conversar aqui, né, com meus sócios e depois te dou um retorno. E aí eu, tipo... puta, eu preciso estar na faculdade. Eu sei que eu preciso, só que eu também precisava do emprego para voltar para a faculdade. Não, exato, você precisa estar na faculdade, mas a faculdade não é barata. Não dá pra se esforçar. E aí eu falei, joga na mão de Deus e vamos ver no que vai dar. Passou nem uma semana, ele falou, vou te dar essa oportunidade, mas o que a gente quer? Você começa dia 1º de setembro. Nesses últimos 4 meses do ano,
vai ser o seu teste. Se você for bem, você continua com a gente ano que vem, mas eu quero que você... Isso em 23? Isso em 23. Tá. Aí ele falou, mas eu quero que você volte pra faculdade ano que vem. E eu, tipo, pô, é o que eu mais quero. Ter um emprego, e ainda na minha área, e voltar pra faculdade. Aí foi o que aconteceu, tipo, no final do ano, infelizmente, pro Santista e pra mim não foi legal o final de 2023, mas de trabalho foi muito bom profissionalmente. E nisso me credenciou a continuar no Diário em 2024 e voltar pra faculdade em 2024. Acabou que quando era pra mim ter trancado a outra, eu não tranquei, por conta da pandemia, toda aquela guerra ali de secretaria online e tudo. Então, quando eu fui pegar as notas de volta... Meu Deus do céu. Tava, tipo, dívida enorme lá. Eu imaginei. Então, aí eu tive que começar a faculdade tudo de novo, a partir Mas aí você não tá devendo mais, ficou lá, ou você vai ter que se virar com isso? Eu não sei se eu conseguir pagar essa dívida ainda, eu posso pegar as notas e pular alguns semestres. Entendi. Não sei como faria isso. Mas eu já comecei, tipo, do zero tudo de novo. Falo que também tá na carreira, foi um aprendizado, tanto na Vável, tanto no Diário. Por exemplo, esse último semestre, as minhas matérias eram redação jornalística, jornalismo online, redações e narrativas. Ou seja, basicamente seu dia a dia. Era, praticamente. Tipo, só no Diário eu tenho mais de 2.000 textos desde quando eu entrei lá. Então, tipo, ela ensinava a professora a escrever uma pauta, a apurar. E todas as coisas que você faz no dia a dia de trabalho. Eu espero que seus notas sejam 10 todos. Eu fechei com 10. Maravilha. Eu fechei com 10 nesse jornalismo online. Então, tipo, eu fechei com 10 em todas as matérias. E até os meus amigos ficavam brincando. Tipo, pô, a professora não te dá uma bronca, não te defende. Ela falou, pô, se isso aqui tá errado, você quer falar pro jornalista do Diário do Peixe que ele tá errado. Tipo, eles brincadeira ali na faculdade. Então foi isso. Acabou que eu tive que dar pausa na faculdade, mas fiz a burrice de não ter trancado, então a dívida do semestre seguinte continuou, então é um semestre inteiro que eu acabei ficando devendo, né? E aí vem a Vável me dá essa oportunidade por conta das redes sociais. Lembra que eu falei que me mostrava ali nas redes sociais? E falou, pô, você escreve bem, quer fazer uns textos aqui pra gente? Entrei, eu continuei me mostrando cada vez mais pra conseguir entrar num diário que é onde eu tô hoje. Então, peraí, eu sou ruim de matemática, você tá no quarto semestre Quarto semestre, a metade. Eu pensei que você tava, tipo, sétimo, oitavo, pra formar. Caramba. Eu já tinha feito 1,5, então 1 ano e meio, né? Então era pra mim estar no sétimo, oitavo, se eu não tivesse perdido. Essa eu realmente não fazia a menor ideia, não é aquela que você combina antes, ó, eu sei que você tá no... Não, eu não fazia a menor ideia, eu jurava que você tava mais à frente. Mas você falou essa questão nas redes sociais do Navável e transfere pro Diário, beleza. Obviamente o alcance em termos de público aumentou, acho que isso é inegável. Sim. Mas o quão aumentou, o quanto te pegou assim de surpresa, ou você já entrou preparado, ainda te surpreende? Como é que se sente crescendo? Eu tô nem falando da história do Neymar ainda. Você entrou no Diário ali em 2024. Você sente que tem uma mudança nessa vida de pessoas falando contigo, te procurando? Mudou bastante. Você sente assim que você entra no Diário do Peixe. Eu já tinha alguns seguidores, porque, como eu falei, eu ia cultivando ali nas redes sociais, então algumas pessoas já me conheciam. E alguns dias antes de entrar no Diário, eu já tinha tido uma apuração muito boa, que acabou jornalistas grandes, né, do Santos me dando os créditos. Legal. E nisso ganhando seguidores. Quando eu entro no Diário, não é só também os seguidores que mudam, até pessoas importantes do clube vêm atrás de você. Eu falo que quando eu tava na Vável era muito difícil apurar. Não que hoje seja fácil apurar, ainda mas é porque difícil. Você fala, não, eu sou o Lucas Barros da Vável, e com todo respeito à Vável é uma coisa. Você fala, eu sou o Lucas Barros do Diário do Peixe, a pessoa vai te ouvir, pelo menos, né? Sim. E eu coloquei, tipo, eu entro 1º de setembro e aí eu coloco lá, né? Hoje eu tenho, vou entrar no site novo e tal, no Diário do Peixe, muito obrigado e tal. E aí tem uma chuva de comentários, chuva de pessoas me seguindo. O Diário comenta, o Diário, que já é uma página grande, né? Bem-vindo, então, Lucas Barros. Vem os seguidores do Diário. E começa a DM, tipo, você vai na parte de solicitação lá, é muita mensagem de torcedor querendo saber de você. Pessoas importantes te seguindo de dentro do clube, ou até torcedores importantes do clube. Sim. Nisso foi abrindo um leque, né? As apurações ficando mais fácil, assim, né? Não que facilitou, mas é igual você falou, né? Na Vável é bem diferente. Em comparação ao impossível, se torna mais fácil, sim. Claro. E só que cada vez foi aumentando mais. Então, quer dizer, ali você sente aquele baque da mudança, porque é de algo, tipo, aqui pra aqui. Só que aí você vai fazendo um bom trabalho e, por exemplo, eu entrei no Diário, eu tinha no Twitter 6.000 seguidores e no Instagram tinha 1.000. Só de ter entrado no Diário, o Twitter foi pra 13. Claro. E o Instagram tinha ido pra 2, 3. Aí, conforme foi passando tempo, hoje no Instagram já tô com quase 12, no Twitter tenho mais de 20, mas foi tipo um baque muito grande só da entrada. Você citou uma coisa que tem anotado aqui no meu famoso caderninho, que era antes, né, das coisas mais fortes, recentes, qual foi a matéria que te
deu esse alcance? Você sente que teve alguma matéria? Você acabou de falar que teve uma que te deram créditos. É essa que você sente que bombou? Qual que é? Antes dessa, eu já fazia algumas boas apurações que não era anotado. Mas como normal. No Twitter já tem o RT acaba também se espalhando rápido. Tipo, uma apuração às vezes dava... ou às vezes era o segundo a confirmar. Ou às vezes era o primeiro mesmo, mas dava tipo 500 likes e algumas pessoas ali. Essa que eu citei não, que foi a do Nonato. Que foi, eu acho que é uma Nonato? Foi uma das mais então importantes pra mim. Você tá falando de um craque do Mundial de Clubes. Jogou muita bola. É igual eu falo, tipo, no Santos, né, não deu certo. Não deu nem um pouco. Profissionalmente, pra mim, a vinda dele foi muito importante. Eu vi você escrevendo isso no Twitter esses dias. Ou tô maluco, ou inventei. Não, eu só tava falando dele no Twitter. Tá bom. Mas por quê? Eu tava dormindo, um dia eu acordei e recebi uma mensagem de um amigo falando, você sabe algo do Nonato no Santos? Eu falei, não escutava do Nonato há muito tempo, mas no Santos não ouvi nada. Aí deixa eu dar uma olhada. Aí normalmente o que eu faço às vezes? Eu vou no Google, e principalmente nas mídias gringas, quando é jogador que vem de fora. Porque ele veio da Bulgária. Isso. Eu falei, nem de fora, ninguém, nada falando. E aí, meu amigo explicou, falou, não, é porque eu conversei com tal pessoa, eu escutei de tal pessoa, na onde eu trabalho, isso, aquilo, e ele está vindo pro Santos. E o cara é muito meu amigo. Aí eu falei, é alguém de confiança minha. Ele não mentiria pra mim, por mais que ele nunca foi alguém que me passou algo, ele trabalha em tal lugar. Você não vai cravar só por ele, mas você pode ir atrás. Ele conhece tal pessoa. Aí eu falei, vou atrás e vou ver o que eu descubro. Nessa de indo atrás, eu consegui conversar com alguém do Santos. E aí, confirmou. Eu falei, vou confiar no meu amigo, nessa pessoa do Santos. Perfeito. E aí, eu, na época, nem soltei na Vável primeiro, eu soltei no meu Twitter. E aí, a torcida do Santos, na época, era até um misto dividido com o Nonato ainda. Tinha gente que lembrava do Nonato Fluminense e falou, esse aí pode render aqui. E tinha gente, na fase que a gente tava, falou, mais um bagre tá vindo aí. Só que passou 1 hora e o Ademir Quintino... Te deu crédito. Me deu os créditos. E aí foi quando o pessoal começou a me seguir. E tipo, isso foi no começo de agosto. E o Diário entrou em contato comigo 2 semanas depois. Não sei se isso influenciou. Com certeza. Mas foi tipo o primeiro ali furo de reportagem que foi tipo realmente reconhecido. Aí sai crédito, tipo, eu acho que saiu no GE também. Tipo, aí apareceu lá, Lucas Barros da Vável. Então imagina, a Vável tá aparecendo no GE, no bom pra eles, Twitter bom pra você, do Ademir Quintino. Então foi a primeira, assim, tipo, bombástica foi a do Nonato. Que querendo ou não, é um nome grande, porque você não vai começar com o Neymar, você não vai começar com o maior jogador da história, você vai começar com um jogador que é importante. Sim. Assim, não é um da base aleatório, não é um do cara do Sub-15, mas é um cara que foi titular em determinado momento, por mais que seja num ano péssimo que a gente prefere evitar. Você chegou a falar com a mulher do Nonato, ouviu o TikTok dela falando, porque eu sou casada com um jogador que atua na Bulgária, eu vou ter que mudar, ou isso passou batido por você? Porque esse TikTok batido. É maravilhoso. Se você procurar a mulher do Nonato, desculpa a mulher do Nonato, esse TikTok existiu, não sei se ainda tá no ar. Mas sua carreira é muito curta. Isso não é uma crítica, inclusive é um elogio. Olha onde você chegou em tão pouco tempo. Então, assim, não tem tanta história que você já passou, em termos de empregos, por exemplo. Mas você sonha em voos mais altos, não que o diário seja baixo, em voos diferentes. O seu sonho é continuar na escrita? Seu sonho é virar apresentador? É ser comentarista? O que você pensa? Eu gosto muito da escrita. Acho que até porque a escrita tem um leque maior que não é só texto, que é algo que eu gosto. Okay. Que é estar no dia a dia. Tipo, você fazer a reportagem. Eu fiz a reportagem recentemente, eu vi um vídeo, acho que foi da Nani, falando do Anthony, que é o menininho que tem o símbolo do Santos, né, no olho. E eu fui atrás e aí ele me mandou, eu entrevistei ele, a mãe dele mandou um áudio, tipo, falando obrigado por contar a minha história e tal. Eu me emocionei porque é muito legal você ir atrás dessas histórias além do Santos. Então também eu amo ir para estádio, conhecer estádio novo, conversar com o jogador, conversar com o presidente, conversar com o empresário, participar desse dia a dia, tipo, não é só a escrita. Sim. Então eu gosto muito. Mas eu deixei muito claro para mim que o meu sonho que eu falava quando eu tinha 15 anos, queria ser jornalista, era ser setorista do Santos. E isso eu já atingi. E eu não posso parar ali. Claro. Então eu falo que eu vou fazer vários cursos, tipo, para me profissionalizar como comentarista, eu acho que tudo que tem no jornalismo esportivo, menos narrador. Mas para que se um dia eu precisar, tipo, tem essa vaga aberta aqui. Tem esse menino aqui que é redator, já trabalhou no Diário do Peixe e tal. E ele é redator, mas a vaga nossa aqui é para comentarista. Mas ele tem um curso de comentarista. Então, tipo, eu quero ser, tipo, no mercado de trabalho, sempre as empresas olharem e falar, esse aqui é bom, perfeito. Ele é comentarista, ele é redator, ele é repórter, ele é o que você precisar, ele tá fazendo. Então agora a minha ideia é estudar ainda mais para poder se profissionalizar em várias áreas do jornalismo esportivo. Estudem, jovens, tem que estudar faz bem. Às vezes eu brinco, porque eu recebo muita mensagem no Instagram, eu tento responder, se não dá todo mundo, a maioria.
E eu recebo muito, principalmente de criança até. Inclusive, antes de entrar aqui no ar com você, eu respondi um menino que perguntou quais faculdades de jornalismo eu sugeriria. E eu sugeri algumas. Mas quando o pessoal é mais jovem, esse já estava se formando no ensino médio. Quer fazer vídeo e tal. Aí eu pergunto, mas você quer ser jornalista? Não, quero ser youtuber. Eu falo, você tá indo por um caminho interessante, de se preparar para tudo. Achei legal. O Diário te dá esse espaço? Se você falar pro Giovanni Martinelli, um abraço pro Giovanni Martinelli. Quero comentar esse jogo. Sei lá, vocês vão transmitir. Tem esse espaço? Se não tem, fala a verdade, eu dou uma bronca no Giovanni, não tem problema. Não, já comentei alguns jogos, agora ele me colocou. No começo eu não comentava, mas ano passado ele me colocou para comentar um jogo na Série B. E aí ele foi me colocando em alguns jogos e normalmente é um dia de folga meu e o Santos vai jogar. Aí como é a Laura que tá de plantão e ela não pode comentar, aí eu vou lá, ele vai lá e fala, você comenta esse jogo e tal, ele paga até por fora para você comentar, então quando eu trabalho é o inverso. Tipo, aí ou mais tarde hoje vai ter, né, Santos e Desportiva, né? A gente tá gravando isso numa quinta-feira, dia de amistoso entre Santos e Desportiva. É que vai ao ar o sábado só pro pessoal não se perder no tempo, mas tem um jogo no dia de hoje. E aí eu vou lá, faço o tempo real e as partes escrita e a Laura vai lá e comenta. Aí, por exemplo, final de semana agora é eu de plantão, mas no outro final de semana é a Laura que trabalha, ela tá de plantão. Então aí o Giovanni chega em mim. Então, aí o Giovanni pergunta se eu já marquei algum por ser folga. Claro. Já marquei algo em família aqui. Aí o Giovanni vai lá e chama outra pessoa pra comentar. Então, tipo, não que eu sou obrigado a comentar na minha folga, né? Mas ele sempre deixa ali disponível pra mim, pergunta se eu quero comentar o jogo. E desde a primeira vez que ele me deu essa oportunidade, eu aceitei, porque por mais que eu não estudo ainda pra ser isso, você vai aumentando o currículo dentro do próprio Diário do Peixe. Você tem que treinar, você não pode aparecer lá. Fiz um curso, beleza. Você tá na transmissão ao vivo do Sport TV, não é? Você precisa ter experiência, bacana. Mas acho que a maior experiência da sua vida foi essa apuração do Neymar, né? Você trouxe no Diário do Peixe. Quantos dias antes do anúncio da confirmação, você lembra? Quantos dias? Eu acho que a confirmação foi dia 29 e 28, não é? Por aí. Eu trouxe dia 19. Quase então vamos arredondar 10 dias, tá. Eu queria, vamos conversar sobre um passo a passo, assim. Em que momento, ano passado, esse ano, que começou a chegar pra você e você percebeu, opa, tem coisa aqui, preciso ir atrás. Como é que foi? Foi justamente no dia que eu fui lá, né, na live do trio, porque aquela live do trio foi no horário diferente, não sei se você lembra. Teve, acho que, coletiva de manhã e você colocou pra ser de tarde. Sim, que eu até te pedi desculpa, eu sei que a gente já marcou, mas se pudesse ser à tarde, eu lembro. E aí, durante aquele dia, chegou a apuração e falou, você viu a coletiva do Jorge Jesus? Peraí, você fez a live do trio já sabendo que tinha uma bomba na mão. Isso, que você escondeu da gente. Não, eu soltei 5 horas da tarde, foi quando começou a live. É verdade, tá, perfeito. Eu acabei pautando o programa aquele dia sem querer. É muito verdade, tá, ok. Então, durante aquele dia, falaram, você viu a entrevista do Jorge Jesus lá? Eu falei, vi, né, porque repercutiu, né, de uma forma negativa. Aí ele falou, então, a gente vai aproveitar para tentar se reaproximar do Neymar, né, falar com o pai dele, do falar Santos com ele. Foi atrás de você falando isso, tá. E falou assim... Eu acho que talvez vão mandar até alguém, se for preciso, lá pra Arábia. E aí eu fiz o título da matéria era esse, Santos vai se reaproximar do Neymar. Aí eu lembro que a live ia começar às 5 horas, sempre tem aquele atrasinho de 1 minuto. Aí na hora que soltei, lógico, eu guardei aquilo pra mim pra soltar. Na hora que soltar, você até brincou, falou, pô, tá guardando ouro aqui. Logo agora, aí você, vou pôr aqui. Aí você abriu lá e deixou. A gente comentou isso na live. E até você falou, é algo que eu não tenho, algo assim que você falou, eu não tenho mais esperança, porque sempre é algo assim. Mas eu tava assim mesmo. Mas o trabalho do Diário é bem feito, o Lucas é um bom jornalista, tudo, então tá aqui a notícia, né, ia tá aqui de qualquer jeito, com ele ou sem ele aqui, não foi combinado. E aí a Gabi comentou, o Edu, né, e eu, você também. Aí isso na quarta-feira. Tá. Aí porque a quarta do quarteto, ok, certo. Aí passou quinta e sexta e foi no sábado que o Neymar acertou com o Santos, foi no sábado. Tá. Só que eu estava de folga no sábado. No domingo, também de folga, que quando a folga é um final de semana assim, outro não, o Giovanni me ligou e falou assim, Lucas, pintou aqui pra mim de um amigo que estava em tal local que o Neymar acertou com o Santos ontem, em uma reunião. Ninguém tinha publicado. Ninguém tinha publicado. Tá. Ele falou, só falta o Al Hilal. Okay. Como a apuração é sua, desde quarta-feira, porque todo mundo lembra do domingo da cravada, mas não lembra que foi desde quarta-feira, já tinha começado. Aí ele falou, então eu queria que você apurasse com as suas fontes, queria que você confirmasse, porque é um assunto delicado, então quanto mais gente confirmar pra gente, é melhor. E eu sei que é sua folga, mas pensa, pode ser a notícia da sua vida. A matéria que vai te promover aqui dentro da sua carreira. Inclusive, eu lembro que o Giovanni foi o convidado na semana seguinte. Foi na semana seguinte. E eu pergunto pra ele, tá na live do trio, tá aqui no canal, se ele não teve medo.
Porque se erra, não te culpando de maneira alguma. Mas se dá a reviravolta, o site, você, ele, as pessoas iam olhar de uma maneira estranha, né? Acho que isso deve ter passado pela sua cabeça em algum momento, principalmente quando ele falou isso. Sim, e tanto que quando ele fala, a minha primeira reação é tipo ficar na minha cabeça, o Neymar tá voltando, preciso confirmar, o Neymar, só que na minha cabeça, o Neymar tá voltando. Aí lá na casa que eu morava tinha um corredor, eu ficava andando pro lado pro outro. Meu Deus. E aí eu mandei mensagem pra 2 fontes, só que eles não responderam. Eu falei, eu vou ligar. Eu falei, eu preciso descobrir isso. Aí eu liguei, conversei, uma conversa de 5 minutos. Ele falou a mesma coisa que o Giovanni tinha me falado. E era alguém que sempre passou coisas pra mim que aconteceram. A mesma pessoa que me passou do Carille ser demitido e também tinha sido o primeiro do Carille. Perfeito. E aí eu fui lá, conversei com... Essa pessoa é do lado do Santos. Aí eu consegui conversar com alguém do lado do Neymar também. Você vai me contar agora quem é? Não, tô perguntando. Você pode contar? Você nunca contou pra ninguém. Tá. Aí eu fui lá eu falei, pô, tenho dos dois lados. Os dois lados falou a mesma coisa. O Giovanni tem a apuração dele. Já são 3. O Giovanni tinha a dele. Isso. Tá. E por isso ele falou, você apurou na quarta. Eu tenho a minha agora. Se você conseguir confirmar, a gente... Claro. Tá. Aí, beleza, confirmei com as minhas 2, ele já tinha confirmado, né, com a dele, aí eu avisei pra ele. Aí o Giovanni falou, fica tranquilo, curte sua folga, eu faço o texto, coloco o seu nome e a gente solta no final da tarde. E aí, era pra soltar 5 horas da tarde, mas no percurso chegou um print pra gente de alguém do Santos mandando mensagem pra algum torcedor falando que o Neymar ia voltar. E a gente falou, vamos adiantar a matéria pra 4h30, porque se chegar até 5 horas da tarde, às vezes pode não ser a gente. Aí a gente foi lá, soltou a matéria 4h30 e aí no dia eu lembro que eu tive que colocar meu celular no modo avião. Porque foi muita... Eu coloquei no modo avião, só que silenciei e deixei só o Wi-Fi ligado. Porque aí no modo avião você não recebe mensagens normais. E no silencioso você não recebe porque o Wi-Fi tá ligado. E fui jogar. E fiquei jogando um joguinho de celular. Peraí. Você publicou a matéria... Eu vou falar até hoje da sua vida, porque você vai voar mais alto que isso, tenho certeza. E você largou e foi jogar videogame. Foi. Tá bom. Tanto que na época o pessoal viu, né, que eu tava jogando, o pessoal falou, o cara soltou a maior pedrada da vida dele e foi jogar. Perfeito. Jogou o quê, desculpa? Mobile Legends. Faço a menor ideia. É um jogo que, eu criticava muito quem jogava LoL, só que é um jogo igual LoL de celular. Tá, aí eu fui jogar. Aí eu fiquei lá, tranquilo, jogando. Só que antes dessa parte tranquila, teve a tarde toda esperando a matéria sair o Neymar tá voltando, porque eu confiava muito nas pessoas, então tava crente que ele ia voltar. E só que também... Alguém podia dar. E tinha aquele medo do Al Hilal brecar alguma coisa. Que aí agora vem o que você falou. Porque o Neymar e o Santos acertou no sábado. O Neymar e o Santos tava tudo certo. E é na segunda-feira que sai o anúncio da rescisão. Então, e eu sei bem porque eu tava jogando bola. Só que é na segunda-feira seguinte ainda. Não é 2 dias depois? Não. Eu lembro que era uma segunda-feira porque eu tava jogando bola, eu gravo, o vídeo tá no canal. Apoiado na trave, eu falo, gente, não começa o futebol ainda que eu vou gravar aqui. Eu vou gravar no gol porque é agora que vai. Mas isso então, foi 8 dias depois. 8 dias depois. Porque o que acontece? Isso foi no domingo do Santos e Ponte Preta, lá em Campinas. Tanto que perguntam pro CEO do Santos. Que jogo seja esse. Foi a segunda rodada do Paulistão. Tá. Aí perguntam pro CEO do Santos lá. Aí ele fala, não tem nada. Tá. Aí passou segunda, terça, O CEO do Santos, você vai citar o nome dele aqui. O Pedro Martins. Saudades? Não. Tá bom. Aí na quarta-feira teve o Santos e Palmeiras na Vila. Ok. Aí uma coisa curiosa é que quando a gente solta a notícia naquele domingo, o site do Diário cai várias vezes. Até porque 1 hora depois da gente, o Fabrício Romano confirmou e deu os créditos pra gente. Então é muito gringo, todo mundo entrando no site do Diário do Peixe. Aí na quarta-feira, eu tava me arrumando pra ir pra Vila Belmiro. E ainda ali na apuração pra será que o Al Hilal já aceitou? Aí eu vi que o Al Hilal falou, tá, a gente vai conversar sobre isso, eu aceito, mas nos próximos dias vai ser um dia off, que ele tira sexta, sábado, domingo, Aí, então, a gente só vai decidir na segunda que vem. Só que eles já tinham aceitado, só que só iam resolver na segunda. Como eu tava muito confiante já na apuração e veio essa outra parte, eu não fiz matéria, mas um cara comentou algum post meu e falou assim... falta só o Al Hilal, né? Aí eu respondi, não, o Al Hilal já aceitou, só que agora final de semana é dia off, então esperem semana que vem. Nisso apareceu muito árabe republicano, e aí o site do Diário voltou a cair, aí eu lembro que a Laura falou, gente, eu tô tentando subir matéria aqui pré-jogo, e eu não tô conseguindo. Por que o site tá caindo de novo? E aí eu, na minha cabeça, eu falei, putz, eu acho que eu tenho... Eu falei, Laura,
O que acontece? Eu tuitei isso aqui e tá no meu fixado até hoje, Então, até hoje, assim, tinha passado 3 dias. Sim, tá lá o do Neymar. Ela falou, tira isso do seu fixado, pelo amor de trabalhar. Deus. Okay. Aí foi quando eu dei a notícia e é o que eu falo. O que eu gosto muito dessa apuração, eu já vi o Giovanni falando isso, acho, no LinkedIn, que ele falou, foi uma apuração totalmente completa em todos os pontos. A gente fala quando vai se reaproximar, a gente fala quando o Neymar acerta, aí a gente fala quando o Al Hilal aceita, aí a gente fala o dia que o Neymar vai voltar, a gente fala o dia da estreia do Neymar, as cláusulas de patrocinadores, que aí foi o Giovanni que fez essa matéria. Então a gente fez o diário, a equipe do diário fez a matéria completa. Não foi só falar, ele tá voltando. Sim. Não, a gente fez a apuração completa. Eu posso fazer uma crítica a vocês? Não essa matéria, essas matérias são perfeitas. Eu vou fazer uma crítica, você vai entender. Você vai discordar, mas você vai entender. Vocês não usaram, nesse caso, o Encaminha. Giovanni Martinelli, pelo amor de Deus, para de usar Encaminha. Ele vai me xingar no Twitter assim que sair esse vídeo. O Encaminha é um negócio que me pega. Se encaminhou ou tá certo ou não tá. No caso do Neymar, vocês não usaram Encaminha. Muito obrigado. Mas é brincando, mas é uma crítica leve. Vamos voltar um pouquinho na história, essa história é boa. Quem entra em contato com você do lado do Neymar, você foi atrás ou a pessoa foi atrás de você? O do Neymar eu fui atrás. Tá. Na verdade, os dois, no domingo eu fui atrás. O que não foi atrás de mim foi o que ia se reaproximar na quarta-feira. Aí, no domingo, acho que foram atrás do Giovanni pra contar. E aí o Giovanni fala, agora você confirma com as suas. Então eu fui atrás das duas fontes. Porque normalmente, toda apuração eu faço isso. É um jogador que o Santos quer contratar do Internacional. Eu confirmo com o Santos. Claro. Depois eu vou no Internacional confirmar também. Porque muitas vezes já aconteceu de ser versão diferente e muitas vezes eu tendo a acreditar na versão do outro time, não do Santos. Por alguns históricos que aconteceu de gente dentro do Santos passar uma informação para cada jornalista e óbvio. parecer que os jornalistas estão batendo cabeça. Perfeito. Então eu escuto os dois lados e aí quando os dois lados confirmam, é ótimo para mim, né? Tá. Eu apurei com o cara do Internacional, apurei com o cara do Santos. Os dois falaram a mesma coisa? Ótimo, são duas pessoas que eu confio. Agora, quando é diferente assim, eu tento apurar com um terceiro. Sim. Aí o terceiro, aí eu vejo para qual lado eu vou para fazer a matéria. Então, no do Neymar foi meio que isso, né? O Giovanni já tinha um, eu fui confirmar com dois, os dois falaram a mesma coisa que o do Giovanni já tinha. E qual o nível de proximidade pra você ter tanta confiança nessa pessoa? Assim? Olha, no do lado do Santos, é uma pessoa que tem uns 80%, 90% de proximidade. Que desde quando eu comecei a conversar sempre me tratou bem. Tanto quando me vê na Vila Belmiro, me vê no CT, por mensagem. A coisa de mandar mensagem, a pessoa ficar mandando figurinha do Santos, sabe? Okay. Brincando. Agora, do lado do Neymar, é uma pessoa que eu tinha conversado 2 vezes. Mas eu sei que é uma pessoa que é muito próxima do Neymar. E que sempre curtia minhas coisas, sabe? Então, sempre estava interagindo comigo. Então, foi uma pessoa que, por mais que eu não tinha um contato tão próximo igual a outra, é uma pessoa que é próxima do Neymar e sempre me tratou bem, sabe? Aí o Neymar, o Al Hilal e ele entram em acordo e tem aqueles dias de chegada aqui. Você já sabia, ok, mas quando é que cai a ficha? Não tem mais como errar. É quando o Santos anuncia, você já tinha essa confiança, até algum momento você fala... Dá aquele alívio, tipo, tá certo, não tem como ter errado isso aqui, glória. Eu falo que tem alguns momentos que você vai, tipo, carregando, como se fosse uma bateria de celular, carregando. O primeiro foi o Fabrício Romano também confirmar. Perfeito. Né? Então, tipo, 1 hora depois, você fala, pô, o cara que acerta tudo, é o maior jornalista, que muita gente de mercado se inspira no cara, ele confirma, já é algo que, tipo, se tava ali no 10%, já aumenta pro 30%. Aí foi passar. Aí quando teve a do Al Hilal na quarta do jogo do Santos e Palmeiras, você já tá um pouquinho, mais uma fonte confiável que falou. Só que aí o pai do Neymar comenta algum post, eu não lembro qual que foi. E teve também... Post seu? Não, um post de alguém aleatório. Ele comentou, eu acho que foi Coração Branco e Preto, alguma coisa assim. E teve um amigo do Neymar, que se eu não me engano é o Pedro, que ele tem um filho lá, o Matheus, e ele fez o vídeo. Aquele vídeo ali emocionou muito o Santista. Sim. E quando ele faz aquele vídeo, tipo, eu falei, pô, o cara é amigo do Neymar, tá colocando o filho dele pra falar, se o Neymar... E o Neymar, eu acho que comenta o vídeo também, não comentou? Aí nisso você já ir pegando, tipo, pô, já acredita nas pessoas. Aí o Neymar faz isso, o pai do Neymar, o amigo do Neymar. E aí depois, quando eu falei, realmente não tem mais erro, foi justamente na segunda-feira que o Al Hilal posta, que foi 8 dias depois. Mas durante esses 8 dias aconteceu todos esses fatores que você vai, tipo, não, tá acontecendo mesmo, eu tô certo, eu não errei. Lógico, aquele medo, porque, igual você falou, eu poderia ter acabado com a minha carreira ou promovido com a minha carreira. Não que acabar com a minha carreira, mas você ia ficar marcado. Era um assunto muito delicado. Pro Santista é muito delicado, porque há anos, quantas pessoas prometeram que o Neymar ia voltar em tal data e não voltou em tal data. Tanto que o Neymar
Neymar até falou na coletiva de apresentação dele. Não tinha nada lá em novembro. Lá em novembro, meu plano ainda era ficar no Al Hilal. Aconteceu tudo em janeiro. Então, a gente foi certeiro. Foi quando realmente teve a chance dele voltar, a gente foi, apurou e acertou. Foi construindo, foi carregando essa bateria, chegou no 100%. Em algum momento desceu? Você falou, deu ruim? Não, em nenhum momento. Nenhum momento. Tava Bom. muito. Tanto que teve um cara que até ficava comentando, você tá muito marrento. Era essa a minha próxima pergunta. Nem em rede social. Alguém foi te encher o saco e tu caiu na pilha? Então, teve torcedores de outros times. Tá. O Santista não, porque o Santista já confiava em mim. Eu já tava mais de um ano no Diário. Então, o Santista já confiava em mim. Mas teve um Santista só que ele foi lá e comentou assim, você tá muito marrento. Não esqueça da notícia que você deu no domingo passado. E aí eu respondi. Aí eu falei assim, normalmente eu sou marrento quando eu jogo bola, né? E eu sou fixo no futsal. Falei, com todos os pivôs que eu marco. Normalmente todos eles estão no meu bolso. Que isso? E aí eu respondi isso. E aí os caras começaram a zoar ele, né? Porque na rede social acaba Assim que meio funciona. funcionando assim. Aí ele pediu desculpa. Ele, não, pô, eu só tô brincando e tal. E teve um que falou que eu ia virar Uber. Ele falou, lembra que a notícia que você deu, você vai virar Uber. E aí, depois que eu também fui, dar uma retrucada nele, ele, não é isso, que você tá, eu fui só brincar. É sempre assim, né? Sempre assim. Vai lá, bate, toma de volta, aí não pode. E de Santista foi só esses dois, o resto foi torcedor de outro time, porque eu entendo eles em certa parte, querendo ou não foi uma Globo, não foi um UOL, foi o Diário do Peixe. Não, claro. Que é uma mídia segmentada. Um exemplo. Se chega, por exemplo, o Corinthians tem um site chamado Meu Timão. Sim. Chega pro corintiano é uma coisa, chega pro Santista... não obrigatoriamente vai conhecer. Eu imagino que chegar para um palmeirense, o Diário do Peixe, ele olha, mas o que é isso aqui? Isso aqui não é o GE. Sim. Você tem que lidar com isso também, né? Eu acho que também essa foi a virada de chave para as mídias segmentadas Perfeito. Em geral, porque o Giovani recebeu bastante parabéns desse pessoal, tipo o Meu Timão, Arquibancada Tricolor, porque foi uma virada em geral para todas as mídias segmentadas dos outros times também. Uma mídia segmentada deu... Muita gente fala que é a notícia do século do futebol. Do ano gente... Pelo menos, não vou puxar teu saco aqui também, mas do ano com certeza. Porque tem gente que fala que, tipo, uma estrela que voltou pode ter sido a do Ronaldo, por exemplo, do Corinthians. Algo parecido que aconteceu com o Neymar. O time voltando de Série B, veio uma estrela de fora. Então, fala, talvez aquela tinha sido a notícia na época e foi a notícia do Neymar agora. Ou, às vezes, uma notícia de alguém que sai, mas normalmente de alguém que sai é sempre alguém novo, né? Tipo, não tem a importância ainda mundialmente igual o Neymar tem pro Santos, o Ronaldo tinha na época. Então, foi algo, tipo, muito grande e eu não imaginava acontecer, então, um pouco tempo de carreira também. Lógico, quando eu dei essa notícia, veio muito portal atrás de mim para tentar me contratar, portais grandes, portais pequenos. E aí, tanto que um dos portais eu não pude ir justamente por ser estudante ainda. E o cara ficou tipo, mas calma aí, você tá dando essa notícia do Neymar, você tá com tudo isso na carreira e você tá estudando ainda? Aí eu fiquei tipo, ele, quantos anos você tem? Eu, 25, tinha acabado de completar 25 anos. Aí ele falou, vou até manter seu contato aqui, porque você tem muita coisa ainda pela frente. E por isso você não pode baixar o nível, né? Também tem essa pressão, assim. Mas acho que é uma pressão saudável, creio eu, porque seja uma pressão saudável. Agora, legal que você falou isso que você até lembra de quem foi te falar coisas em rede social e tal, porque, querendo ou não, a gente lida muito com isso. Agora, você tá contando uma história aqui que é puramente jornalística. Só que você tá numa geração, e você tá com 25, então esse é exatamente 10 anos mais novo que eu. Tá numa geração, como eu falei da criançada que manda mensagem, que quer ser influencer também. Como é que você tá lidando com isso? Porque... é um palpite meu. Você, em Twitter, muitas vezes age como um influencer. Isso não é uma crítica, não. Cara, todo mundo tem que lidar com isso hoje em dia. É a realidade. Você busca só o caminho do jornalismo, você quer ser um influencer, você quer... Não sei o que o influencer tem de diferente, mas um lado mais opinativo, só opinativo, propaganda, essas coisas, seguidores, ou você foca 100% de jornalismo? Como é que você lida com esse balanço? Eu acho que se você souber a medida de fazer os dois juntos, não que você precisa ser um influencer, mas saber utilizar a rede social ao seu favor, é bom pro seu emprego. Claro. Só um exemplo, o Diário do Peixe precisa de acesso no site também. Com certeza. Se a minha rede social é grande... a pessoa vai olhar a matéria e vai entrar no site do Diário.
E nisso, por exemplo, lá no diário, a gente também tem umas metas diárias, assim, tipo, se tal dia bateu não sei quantas, você vai pegar views, você ganha um bônus a mais no seu pagamento. Você tem o seu salário fixo. Então, quer dizer, se um tweet meu bateu, sei lá, 3.000 curtidas, não sei quantas visualizações, o diário também postou aquela matéria. O do diário bateu mais 3, então são 6 juntando 2 perfis. Então, meio que eu acho que tanto o perfil da Laura, o meu, de todos, ajuda a colaborar com isso. E eu também gosto de ter o meu lado mais opinativo e não ser aquele jornalista, tipo, robotizado ali, só uma informação. Mas eu deixo claro quando eu estarei sendo... Falo, ó, dentro do diário, se você me ver um vídeo lá no canal do diário, se você ver uma matéria minha, não vai ter nada opinativo ali, não vai ter nada clubista, por mais que seja mídia segmentada, é um trabalho sério e profissional. Aqui, durante o jogo, eu vou comentar algumas... É lógico, a gente também pisa um pouco em ovos pra certas coisas falar, porque a gente vê jogador, entrevista jogador, a gente tá no dia a dia também com o pessoal, então não vou ficar dependendo de certas críticas. Eu tento até dar aquela que, tipo, pô, tal jogador tá fazendo isso muito errado e tal, seria melhor fazer desse jeito. Exato, você pode falar que o cara tá jogando mal, sem precisar falar que ele é um desgraçado, um bagre horroroso. Sem precisar xingar claro, e tal. Obviamente. Eu deixo isso pra a voz da torcida. Eu vou fazer um tweet, aí o cara vai lá até uns comentários assim, falar isso aí, você tá sendo generoso. Ele é um bagre, não sei o quê. Mas aí é ele, eu tô colocando a minha. Ou quando a torcida vaiou o Guilherme quando ele tocava na bola e tal. Eu tenho a minha opinião do Guilherme quando ele tá jogando mal e tal. Mas eu só fui lá e postei o vídeo. Falei, a torcida vai. E os caras xingam ele lá, mas não é eu só tô fazendo. Aí é a minha parte, tipo, de informar. A torcida tá vaiando o cara aqui. Então eu tento, tipo, mesclar nisso, porque eu sei que a internet hoje é importante. Eu acho que você tem que saber utilizar a internet ao seu favor. Exemplo, eu sou muito contra crescer na internet falando alguma merda e tal pra engajar. Por exemplo, eu recebo do Twitter por engajamento. Você é verificado, então. Isso, mas nem por isso eu vou ficar fazendo posts para que as pessoas me ataquem, tipo, porque eu vou ganhar fama, sucesso. O famoso hate bait. Eu não preciso, eu quero ganhar com o meu trabalho, mas a pessoa vendo que o Lucas é uma pessoa divertida. Acho que o meu momento mais fora do futebol que eu me permito até ser um pouco assim influencer é quando eu tô com a minha namorada, né, a Júlia, porque ela acabou ficando famosa no mundo do Rebelde em 2023, porque ela é famosa? Não, calma aí. Ela é famosa no mundo do Rebelde. Porque em 2023 Rebelde RBD. Que ela foi num show e ela tinha cabelo vermelho e falaram que ela parecia muito com a Dulce Maria, que faz, né, a Roberta no Rebelde. E nisso ela apareceu na Choquei, que gravaram o vídeo. Tá bom. Da Choquei, a Dulce Maria também notou tudo. Perfeito. E a menina em uma semana tava com 4 mil seguidores, não, ela tava com 60 no Instagram, mais de 100 mil no TikTok. Então ela faz os conteúdos de Rebelde, só que ela também faz conteúdos tipo de casal. Mas ela faz até hoje. Ela faz até hoje, live. Então, por exemplo, a gente tava combinando, tipo, pô, amanhã faz uma live comigo? Vamos fazer um vídeo junto que não tem nada a ver com futebol? Então, peraí. Você faz cosplay de algum The Rebelde? Não, eu não faço cosplay. Então, tem que perguntar. Vou ter que consumir. Eu vi um comentário uma vez de uma menina falou, veste ele de Diego. Não. Vai rolar, hein? Você tá quanto tempo com ela? A gente vai fazer 1 mês agora. Nossa, quando pegar... Ficando, a gente tá mais tempo, mas a gente vai completar 1 mês. Ela vai te convencer, minha vida, quando você fizer algum cosplay. Pelo amor de Deus. Mas, não, completa. Então, mas é aí que eu me permita ser um influencer fora do futebol. E é legal, porque você se distrai um pouco. Porque é muito, assim, seu psicológico, você ficar só no futebol ali também, ultimamente, a fase do Santos faz que o torcedor te critique. Muitas vezes você não tem culpa de nada, 100%. Que é bom você, tipo, já que você já tá no mundo, não tem como fugir. Poderia falar, eu vou fazer que o meu relacionamento seja privado. Mas ela com mais de 200 mil seguidores, eu com mais de 30 mil seguidores, tem como fugir? Não tem como fugir. Então, nisso, a gente faz algo a nosso favor, que é fazer alguma brincadeirinha, alguma trend e tal. E aí eu tento também fazer isso por parte do futebol. Uma hora ou outra eu brinco. Exemplo, ontem o Lucas Lima errou um pênalti. Não sei se você... Eu vi, todo mundo viu. Aí eu postei, tipo, boa noite, Nação Santista. Porque eu sei do que o Santista... Claro. É uma brincadeira ali na hora, então eu uso isso e posto minhas matérias conforme. Então, tipo, conforme mais eu for tendo isso do influencer, engajando, eu sei que quando eu postar uma matéria e fazer o trabalho sério, o cara vai entender que ali é o Lucas fazendo trabalho sério e também vai engajar aquela matéria. Bom, vou deduzir aqui, então, se tá num momento legal da tua vida. Sim. Mas aí eu vou puxar um pouquinho o pessoal, porque eu acho que a gente, quando conversa aqui, é interessante. O Lucas Mussetti revelou que quer ser filho. A Gabi na sala do lado aqui, ele falou, tem que engravidar. Foi um momento incrível. Mas eu vi esses dias você postando até peço perdão entrar mais na questão pessoal e intimidade, mas que o ano passado não foi tão fácil para você. E esse ano, pelo jeito, foi. Você abre janeiro, uma bombaça dessa, que pelo menos profissionalmente é bem legal. Não vou te perguntar o que aconteceu, você fala se quiser, não é essa a questão.
Mas como é que você disfarça isso? Porque assim, eu não vou falar que eu sou super amigo seu. A gente não tá saindo pra jantar, pra balada. Até porque os dois namoram, não vão pra balada, não é uma boa ideia. Mas, pô, te conheço, te acompanho seu trabalho. Nunca transpareceu que você estava num momento difícil. Eu falo pra própria Júlia, eu finjo muito bem, porque as pessoas... Porque, assim, o que acontece? Eu falo que profissionalmente não. 2022 foi um ano que as coisas aconteceram muito rápido. Aí foi quando eu entrei na VAB. E aí em 23 eu entro no diário e já melhor. Aí 24, profissionalmente, foi muito furo de reportagem, então também foi um ano bom. E 25 foi melhor ainda. Então, a cada ano que foi passando, profissionalmente, foi acontecendo coisas boas. Sim. Só que as coisas já mais íntimas minhas, foi acontecendo algumas coisas pesadas. Tanto, tipo, teve uma época que meu pai tava internado porque descobriu que tinha uma veia entupida e porque ele foi pegar Tá bem? Tá bem. Ele foi lá, eu acho que doar sangue, alguma coisa, fazer uns exames e descobriu. Aí ele até pergunta, doutor, posso voltar pra casa? Não, porque se sair ali, se atravessa a rua e dá um infarto em você, aí a culpa é minha. Você vai ficar aqui e a gente vai ter que... Eu até esqueci o nome da cirurgia que faz. Mas aí meu pai, tipo, enquanto eu tava apurando 500 coisas do Santos, eu tinha que ficar preocupado se o meu pai tava internado. Teve na final do Paulistão que o Santos estava perdendo pro Palmeiras. Eu achei que eu tava com dor de cabeça, porque querendo ou não, eu sou santista. E tava vendo o Santos perder, e lá é muito alto o som. E eu tava com... Você tava no estádio? Sim, eu tava com sintomas de okay. dengue. Então eu tava muito mal, tava com dor nas costas e tava começando ali. E eu passei uma semana, me afastei do diário naquela semana e tudo. E lógico, aí, por exemplo, tava... tanto com coisas familiares ou antigas relações, tudo. Aí naquela semana da dengue, aconteceu uma briguinha e eu fiquei lá em casa sozinho, morrendo de dengue. Era algo que eu não queria porque eu não concordava com tal coisa. Aí algo que algum familiar fez, aí algo que o meu pai é internado, aí então, fora que estava sendo psicologicamente, como eu falo, eu acho que eu não posso deixar o Santos afetar muito. Não, meu Deus do céu. E estava sendo um ano, após o Paulistão, foi um ano muito pesado. Porque eu acho que no Paulistão eu consegui esparecer aquilo tudo que eu tinha perdido de esperança com o Santos quando ele caiu, no Paulistão fez a nossa... Eu até posto um texto falando, gente, só aproveita. Se a gente for vice ou campeão, aproveita esse momento. Quanto tempo a gente não aproveitava, tipo, chegar numa decisão, as festas que a gente fazia. Então eu fiquei, tipo, gente, aproveita do momento, se for vice ou não, pouco importa. Aí, porque quando o Santos cai no dia 6 de dezembro, eu fico muito mal. Alguns jornalistas brincam até comigo até hoje. Falou, você tava chorando igual os torcedores. E eu tava trabalhando, mundo, claro. Tava aqui o notebook, o celular, e a água caía aqui, claro. E eu chorei demais. Foi o Bruno Lima que foi lá me consolar. Ele falou, me abraçou, ele até fala, não, vai acontecer, daqui a pouco acontece com o São Paulo, com o Flamengo, já aconteceu com o Palmeiras. Caiu 2 vezes, olha como que tá hoje. O Corinthians caiu, voltou, foi campeão mundial. Então, tipo, o Santos vai voltar também. Ele conversou comigo ali, saí da Vila Belmiro só 3h30 da manhã, saiu eu, 7, a Gabi, eu acho que o Matuque, o Gabriel Tessa, estava tudo junto lá na sala de imprensa da Vila Belmiro até 3h30 da manhã, que até o Mussete brinca comigo até hoje, que era 4 horas da manhã, a gente foi lá no portal e eu pedi uma vitamina de morango com leite. Eu sei disso tudo. E aí e veio com gosto de banana, tudo estranho, aí ele falou, é culpa sua, ninguém mandou você pedir uma vitamina 4 horas da manhã. E então, a partir dali foi muito... Vem a eleição, logo de cara. Eu não queria sair de casa. E vem logo a eleição. 3 dias depois. E aí eu tive que voltar para Santos. E aí, beleza. Aí o Marcelo Teixeira eleito, aí muda de gestão. Quando muda de gestão, são pessoas novas, fontes novas. E começou muita coisa, tipo, até briguinhas dentro de próprios, tipo, setoristas, outros jornalistas ali dentro. Gente do Santos também. É muita coisa errada, porque eu falo, se eu fosse só um torcedor, tem muita coisa que eu não saberia do Santos. Tem coisas que não é matéria, tem coisas que você só fica sabendo, fofocas e tal. E se eu fosse só um torcedor, eu ia estar estressado porque o time tá mal em campo. Mas aí você fica, puta, tá acontecendo isso com o meu time, olha o que tá acontecendo, eu não posso mudar nada. E nesse momento que você pensa em desistir? Então, eu pensei quase em desistir, né? Que foi o que eu postei. Deixando claro, desistir de cobrir o Santos, né? Isso, pelo amor de Deus. Porque eu tinha dado algumas notícias recentemente, e aí apurações diferentes de outros jornalistas, o torcedor não entende que existem apurações diferentes, e começa a te atacar e começa a te xingar. E aí eu falei, eu que lidava tão bem com hater, não tô conseguindo lidar agora. E eu falava, porque antes eu falava, tem 100 comentários, tem 2 me atacando, tem 98 me elogiando. Tem eu vou ligar pros 98. Você tem que lembrar disso. Só que, tipo, aí eu falei, nas últimas semanas, o dos 98 foi aumentando, tipo, pra 10.
tá pra 15. Eu falei, por quê? E continua sendo pouco. Sim, continua sendo pouco. Só que é difícil você pensar que é pouco na hora. Então, essa parte psicológica foi o que eu precisava trabalhar um pouco. Eu falo, então, agradeço muito, tipo, a minha namorada que ficou do meu lado nesse momento, o próprio Giovanni, a Laura, a gente conversou, todo mundo, amigos também, falou, pô, quando você estiver assim, conversa com a gente, fala, pô, ó, tudo que você já conquistou, também é o tanto de pessoa que gosta de você. Exato. E aí, nessas conversas, foi, pô, verdade, era meu sonho ser setorista do Santos, como eu já até falei aqui antes. Se é meu sonho, eu não posso desistir desse sonho, porque eu falava, não, vou cobrir Fórmula 1, que pelo menos Fórmula 1 é um esporte que eu gosto e não fico passando estresse. O Santos eu só assisto. Né? Tô ligado. Então. Eu não sou. E aí eu fiquei nessa que eu falei, não, eu vou... Porque quem não gosta de mim é o que ele quer. Foi um amigo meu falou isso. Quem não gosta de você, ele quer exatamente isso, que você desista. Ele vai celebrar agora, essa se você não desistir, ele vai ter que te engolir, porque mais pessoas gostam de você. Olha como engoliu. Pô, que legal. Eu puxei esse assunto até pra celebrar no final do assunto, que é que bom que você não desistiu. Que bom que você não desistiu, porque você é muito bom. E hater vai existir até o fim da vida, filho. Isso aí a gente tá ferrado. Que bom que você não desistiu. Vamos então mudar. Vamos falar de coisa boa. Eu pedi pro Musetti, pedi pro Lucas também. Que quer dizer que pedi pros dois Lucas, no caso. 3 apurações que te marcaram positivamente. Vou deduzir que... Bom, você pode incluir a do Neymar se quiser, mas pelo menos 2 fora aí. Então, uma que já tava na minha cabeça, né? Que era a do Donato, que eu já falei aqui. Sim, sim. Porque, querendo ou não, foi num portal pequeno e o que eu acho que me credenciou a entrar no Diário do Peixe. Claro. Então, independente do que ele foi no Santos, profissionalmente para mim foi uma apuração super importante. A segunda, eu acho que é no meio da minha trajetória no Diário, que foi a do Carille. Fiquei sabendo que o Carille não sabia que ele ia ser mandado embora. Que ele ficou já sabendo ouvi essa história, hein? pela minha matéria. Olha porque ele estava de folga, ele foi entrevistado pelo André Hernan, lá na Vila Belmiro. Eu lembro. E aí lembro disso. Me corrija se eu estiver errado. Ele é entrevistado de manhã e vem a notícia à tarde. 1h da tarde. Olha que coisa. Um fato curioso disso é que não foi uma apuração que eu fui atrás. Eu sabia que eu falei pra minha pessoa, se acontecer alguma coisa aí na reunião, me avisa. A reunião foi tipo, do mesmo tempo que ele tava dando a entrevista, tava tendo a reunião do CG. Aí eu tava na academia, tava lá, eu ainda até lembro, eu tava fazendo supino na academia e meu celular começou a vibrar. Aí eu vi o contato e falei, pô, peraí, deixa eu parar a série aqui. Perfeito. Aí eu atendi e falou, ó, tá decidido aqui na reunião, o Carille vai ser mandado embora, ele não foi ainda, mas, né, se você quiser aí já fazer seu texto, pode fazer. Aí eu fiz ali na academia, peguei o celular, fiz o texto sentado lá no aparelho. No celular mesmo? No celular. Ok. Aí eu avisei pro Giovanni, o Giovanni subiu. E aí quando o Giovanni subiu, aí ligaram pro Carille e falaram, ó, tem um jornalista aqui falando que você foi demitido. Meu Deus do céu. E aí nisso foi falar com o Santos, o cara ficou super chateado do jeito que ele foi. Porque ele falou com você? Não falou comigo, mas eu fiquei sabendo que ele ficou chateado por saber pela imprensa, que poderiam ter avisado ele antes. Aí o Santos comunica só de noite até a demissão dele. Então acho essa importante também. E aí a do Neymar, porque o pessoal eu acho que acredita muito em mim, muito por conta também dessa do Carille. Não que antes do Carille não teve antes, mas a do Carille foi muito recente. E tem 2 meses de intervalo? Foi a do Carille foi em novembro, a do Neymar foi em janeiro. E também teve, por exemplo, falei que o Biliar se ia pro Atlético Nacional. É uma pequena, mas eu fui o primeiro. E muita gente que acompanha, o Santista que acompanha próximo sabia disso. Uma outra foi o do Caixinha, que eu falei do Caixinha, que ele, em novembro, quando era para demitir o Carille, teve pessoas do Santos que me ligaram falando que eu tava mentindo, que era falta de respeito com o Carille, que ainda tava no cargo. E cada uma que a gente tem que passar, e que o clube poderia soltar uma nota e tal. Me falaram, até brincaram comigo. Falou, e você tem que decidir se você... Brincaram não, né? Falaram isso pra mim. Você tem que decidir se você é jornalista ou blogueiro, que você tá mais pra blogueiro do que jornalista. O presidente falou que é mentira. Se você tiver uma prova, aí eu mostro pro presidente. Falou, é mentira. Aí beleza, aí aconteceu isso. Só que aí depois, por fim das contas, o Santos acertou com o Caixinha no final de dezembro. Quando o Caixinha é apresentado em janeiro, perguntam pra ele na coletiva, o Santos entrou em contato com você em novembro? E ele confirma. Eu tava lá, eu lembro. Então, ele confirmou a minha apuração. E eu digo mais. Eu acho que foi pro Eduardo Jardim que tá do meu lado. Se não foi pra quem tá do meu lado, eu falei, o Lucas gravou. Olha pro Lucas, deve estar feliz. Não lembro se você tava sorrindo ou não, se você disfarçou bem. Mas na hora eu falei, acho que foi pro Edu. O Lucas gravou isso aí há um mês. Então, e aí então foi construindo tudo isso pra quando eu soltar do Neymar, pelo menos os santistas falar, pô, confio no Neymar. Eu lembro que o Santos tinha, eu acho, por volta de 46 mil sócios e foi pra 50 só com a minha matéria. Então, eu consegui aumentar o número de sócio do meu
clube, que eu torço do coração, é algo, tipo, pra mim, muito grande. Fora que as pessoas teve aquelas camisas que não fabrica mais hoje azul do Neymar, né? Aí começaram a comprar em algumas lojas que ainda vendem, né? Perfeito. Então, o pessoal começa a comprar camisa. Influencers grandes começam a gravar, tipo, o Neymar tá voltando. Pô, o Santos lá não confirmou nada. Foi tudo na minha apuração. Fora o reconhecimento de jornalistas grandes, tudo. Então, coloca essas 3 como as mais importantes pra mim. Mas antes de passar para as 3 que te pegaram de alguma maneira negativa, mas assim, histórias engraçadas. O próprio Musetti contou aqui do Leverkusen como a negativa. No fim das contas é engraçado. Você falou da coletiva e me lembrou de uma coisa que eu não tinha anotado no meu caderninho, mas eu tava lá também. Que é a seguinte, você perguntando pro Marcelo Teixeira sobre o Marcelo Teixeira Filho. Que é uma pergunta ótima. Que é uma pergunta que... Essa eu lembro, eu tava com a Gabi do lado, eu falei... Ele pegou onde todo mundo devia pegar. Te falaram com você depois? Ou ficou ali na hora? Só aqueles olhares? Quem foi? Quem que foi? Ah, foi ele? Ou não aconteceu nada pra você? Não falaram comigo diretamente depois. Sei que o Marcelinho não curtiu muito. Eu sei que ele também não me curte até contextualizando, muito. Desculpa. O filho do Marcelo Teixeira ele tem um cargo no Santos que é o de conselheiro, que é eleito. Isso. Ele oficialmente não é diretor, dirigente, nada, certo? Isso. Mas, costumeiramente, Alexandre Matos recentemente falou, ele entrou em contato. Então, jornalisticamente, é 100% válido que alguém questione o que ele faz lá. E você fez assim. Sim, porque era uma dúvida que a torcida tinha. E recebi até algumas críticas do Santos por isso. E no diário eu tenho essa liberdade de fazer algumas perguntas que talvez outros jornalistas... Porque é normal, todo mundo tem um chefe. Claro, às vezes dá vontade tipo, do próprio Musetti perguntar alguma coisa dessa, mas ele tem um chefe no UOL. O torcedor vai pagar o salário dele se ele for mandado embora, se fazer essa pergunta? Eu vou te contar um exemplo. Não vou citar o nome da repórter, coitada, porque não tem nada a ver com isso, mas... Uma vez, quando o Dodô foi apresentado, a repórter do Globo Esporte, o programa, teve que perguntar se ele faria... Fala um golpe de Dragon Ball aí, que eu não manjo. Kamehameha, eu não sei essas coisas. Kamehameha, um dos Pode ser isso aí. Você faz na comemoração porque o Dodô é fã. Uma pergunta que, com todo respeito, meu time tá quase caindo, e no fim das contas caiu, eu não quero saber qual o golpe de Dragon Ball que ele vai fazer, o golpe do Goku, não sei como é que funciona, desculpa, eu não entendo muito disso. Mas é o chefe que manda. Sim. Quem quer ter emprego obedece. Exatamente. E tipo, o Giovanni deixa... Então, por exemplo, eu tô indo pra coletiva hoje. Eu vou lá, faço umas 3, 4 perguntas aqui, anoto no bloco de notas pra tentar decorar todas, que aí eu, às vezes, sou o quinto, na coletiva. Aí falo, essa aqui já foi, vamos pra próxima. Claro, essa aqui, então, tem muito torcedor que fala, eu posto só a minha pergunta. Ah, você não perguntou isso. Eu falei, você assistiu a coletiva toda? Perguntaram antes. Era uma das minhas perguntas, perguntaram antes. Então, nesse dia, eu lembro que eu tava fazendo algumas no ônibus, descendo. E aí, eu olhei, eu falei, jornalista tem que incomodar, não tem? Eu falei, eu vou fazer essa pergunta. O torcedor quer saber, eu quero saber. Eu acho que o presidente pode explicar. É um raro momento que ele fala, sim. Entendeu? Aí eu falei, se ele responder, a torcida vai saber o que ela queria. E eu também. Se ele for ignorante, a torcida não vai me atacar. Vai atacar o cara que foi o presidente que foi ignorante comigo. E se ele fugir, a torcida também vai falar que ele fugiu. Então, não vai ter nada negativo pra mim. Eu vou fazer meu papel de jornalista e ir atrás. Tanto que muita gente fala que faço algumas perguntas fortes em coletiva, mas... também essas pessoas... Foi forte. Obrigado por perguntar isso. Claro. Você é um dos que tem coragem de perguntar. Sim. Mas é igual eu falo, às vezes não é porque o cara não tem coragem. Ele é pautado porque pelo chefe, é podado. Tipo. O Giovanni, às vezes, ele me ajuda a montar algumas perguntas. Ele fala, exemplo, do último agora, que fala que foi uma pergunta boa do Alexandre Matos. Tá. Eu mandei pro Giovanni, vou perguntar isso. Ele falou, é parecido com o que eu queria perguntar, mas eu acho que dessa palavra não. Ele pergunta assim. E aí nisso, cuidado. Perfeito. Entendeu? E aí a do Marcelinho foi isso. Eu falei, eu vou perguntar. E ainda eu falei, eu quero que ele esteja lá. Eu quero que o Marcelo responda. E aí ele tava, na hora que eu pergunto, eu acho que tem uma pilastra lá, tem, né? Uma pilastra. E eu tava bem atrás dessa pilastra. Exatamente. E aí quando eu tô olhando, só que tá pra ver a sala de imprensa toda. Sim. Todo mundo vira assim, ó. Aí todo mundo olhou pra mim. E aí eu falei, eu vou contextualizar do jeito que eu queria. Eu falei, recentemente a presidente do Palmeiras, né, a Leila, deu uma entrevista falando que o marido dela é conselheiro e patrocinador do clube. E ele faz essas funções. Ele não entra dentro do CT. No Santos, você recebe algumas críticas pelo seu filho também, conselheiro, vive ali o dia a dia do Santos no CT. Você pensa em dar um cargo pra ele no futuro? Ou ele tem um cargo já atualmente que ninguém sabe? Qual é a função dele? Então, tipo, não foi algo porque eu não gosto do Marcelinho, que eu queria atacar o Marcelinho. Não. Isso quem interpreta de jeito errado, claro. Então, é que pessoas me falaram que ele interpretou desse jeito, que eu queria queimar ele. Mas não, eu só queria que... Porque se o presidente Mas acho que passou, né? Acho que depois ele deve ter percebido que sim.
Se o presidente fala assim, não, eu quero dar um cargo, pronto, pro torcedor falar, então é por isso que ele tá lá dentro. Eu só queria que o presidente falasse o porquê ele, como conselheiro, vive esse dia a dia. E aí ele começa a responder, se tem críticas, eu não conheço. Aí eu falei, como é? Porque uma das coisas... clube não gostaria de tê-lo... E que clube não gostaria de tê-lo, um cara que ele tira do bolso e não recebe pra estar ali no dia. Essa foi a resposta dele, ele tem todo o direito também de responder o que quiser. Teve torcedor que não gostou, falou, ele fugiu, ele não falou. Mas aí é uma relação torcedor, ou sua função você fez? Minha função, eu fui lá, perguntei e fui bastante elogiado por isso. Perfeito, inclusive por mim. 3 negativas. Negativas não, eu não gosto da palavra negativa nesse caso. 3 curiosas, você falou, deu ruim aqui. Tá, eu vou colocar uma antes também do diário, que foi uma do Ângelo, porque eu falei que primeiro eu dei uma opinião. Eu falei que o Ângelo não teria pedido pra ir pro Flamengo, naquela guia pro Flamengo. Eu falei, não, Ângelo, eu deixei claro, opinião. Só que a minha opinião era contra uma informação de um jornalista carioca, cobre o Flamengo. E aí... Todo mundo sabe o que é. Isso. E aí o pessoal, a torcida do Flamengo me atacou por quê? Porque ele respondeu. Nossa, atacaram pela torcida do Flamengo na rede social. E quando ele me respondeu, eu respondi ele. Eu falei, mas eu não tô falando que sua apuração é... Eu tô falando que a minha opinião é que eu acho... Você não tinha falado nada dele, ele foi... Não, ele tipo... Aí eu falei, agora eu vou apurar. Aí eu fui mexer no vespeiro, né? Provocou. Eu falei, agora eu vou... E quando eu apurei, o Ângelo não pediu pra sair, ele deve... Aí depois, logo em sequência, veio a coletiva do Ângelo falando que ele não pediu, conversou com o pai dele, que ele tinha acabado de xingar o torcedor, não foi? Teve tudo. E aí, nisso, eu falei, tá vendo? Ele vai continuar no Santos. Agora a minha opinião e a minha apuração tá certa. E aí, nisso, veio de novo responder, e os flamenguistas... teve racismo, teve tudo. Então, foi algo que eu pensei, se eu não tivesse falado nada, seria melhor pra mim, né? Mas, de novo, dentro do seu nicho, você foi respeitado. Sim. Pelo torcedor santista, reconhece que você fez um bom trabalho. E isso na Vável, tinha um ano de Vável. Então eu tava nem perto de ir pro diário, que isso aí foi em fevereiro. O diário foi só em setembro. Aí outra foi no começo do diário, foi em dezembro. Assim, o Santos, depois que cai, precisa procurar um técnico. E o Santos chegou a se acertar com o Carpini. Só que o Carpini recusou de última hora porque ele não aceitaria, que tinha muita gente que poderia ser técnico e estaria ali na comissão. E aí, o próprio Marcelo Fernandes ia continuar. É verdade. E aí o Alexandre Galo, que já foi, então, ele viu tudo aquilo e falou, não vou me meter aí. Só que aí vem você falou da crítica pro Giovanni, eu acho que aí vem o meu erro e foi o que eu aprendi a não fazer mais. Eu coloquei Santos encaminha o Thiago Carpini. Eu acho que... E aí depois a torcida fala, você errou aquele. Eu falei, gente, não é que eu errei. Tava certo, só que de última hora o cara desistiu por esses motivos dele. E aí, só que eu falei, eu tenho que usar o encaminho quando, igual você falou, quando tiver realmente certo. Então foi aonde eu aprendi a usar o encaminho, foi justamente ali. Só que eu fui bastante atacado, era meu começo. Se você aprende, é ótimo. O problema é insistir nesse erro aí. Então, pra mim, foi negativo ali no momento, mas foi algo que serviu de aprendizado. E uma recente agora, que foi, eu acho que eu usei o termo errado, que foi a do Neymar na renovação, que eu falei que tinha esfriado. Eu li essa matéria, tá. A apuração estava certa, mas eu acho que eu usei no título. Muita gente não lê matéria, só lê o título. Só o título. Eu acho que eu usei porque eu coloco, né? Que esfriou. Por quê? Esfriou pelo próprio pai do Neymar, que ele fala, não, a gente vai conversar com outros clubes, né? Ele deu uma entrevista lá em Miami, falou que ia conversar. Teve gente do Santos que não gostou disso. Só que eu coloco na matéria, eu falei, o pessoal do Santos não gostou do jeito que ele tratou, ele realmente vai conversar com outros clubes para vir pro Santos falar, os outros clubes apresentou isso, eu acho que não foi nada legal, então vamos conversar aqui a gente. Só que o Santos ainda está confiante pela renovação, isso estava no texto. Só que aí beleza, aí ele renovou, eu acho que foi o 7, a ESPN também foi um dos primeiros a falar que ele ia renovar, se eu não me engano, o Musset foi o primeiro e a ESPN foi a primeira a falar que ia ser só até dezembro, que todo mundo achava que ia ser um ano. E aí depois, logo em sequência, vem a gente, porque é algo que a gente tem no diário, a gente não se importa ser o primeiro. Se for o primeiro, ótimo. Claro. Mas a gente se importa em ter reação rápida. Se alguém já deu, a gente tem que ser rápido para confirmar e dar os créditos normal. E aí, na minha confirmação, eu falo, né, que analisar, o Santos deu essa ideia e o pai do Neymar achou legal para analisar a janela também, né, no final do ano. Aí eu dou essa notícia, aí os caras começam a me atacar nessa, mas não tinha esfriado, não tinha esfriado. A internet é uma loucura. Aí eu até respondi alguns e tal, até um cara me chamou lá de dedo nervoso, tudo. Só que eu expliquei, eu falei, tava na matéria, é que vocês não... Ele falou, eu achava que tinha esfriado. Eu respondi, eu achava que vocês liam matéria. Eu respondi pra ele. Calma, jovem, não seja grosso com as pessoas. Então, aí foi meio que isso, eu fui muito atacado e foi num desses momentos que eu fiquei triste, falei, será que eu tenho que continuar sendo? Será que eu não posso fazer algo que psicologicamente eu vou ficar bem e vou continuar dentro da minha carreira?
Porque eu falei, pô, a apuração não tava errada. Só que eu usei um termo também que normal. talvez errado no título, mas eu não vou também só acertar na minha vida. Obviamente, Eu poderia ter errado a impossível. apuração também, mas, tipo, eu não vou acertar todas as apurações. Nessa eu fiquei mais chateado com a torcida, porque a apuração estava correta, só que muita gente não leu o texto e foi pelo título, e viraliza o título, né? Que é o que você Todo posta mundo ali no faz o Twitter. corte. Falando em torcida, temos aqui pra gente ir encerrando as perguntas dos membros. Se você quiser ser membro aqui do canal e participar, eu sempre abro na aba posts do canal, a ex-aba comunidade. Perguntas pra tal pessoa que será entrevistada, ou seja, você que é membro sabe primeiro quem é o entrevistado. Algumas pessoas mandaram perguntas, eu selecionei aqui, vamos rapidinho só dar uma passada. O Isnar Abrão perguntou se existe uma cobrança maior do público por bombas depois dessa apuração do Neymar. Tipo, sei lá, Lucas, e o meia? Você tem que saber primeiro. Rola isso? Eu acho que cobrança não, mas algo bom que aconteceu é o pessoal, se alguém dá notícia, eles esperam eu confirmar. Perfeito. E eu acho Legal. que acontece isso com o set também. Com certeza. E o que acontece? Eu percebo as pessoas, tipo, sei lá, um jornalista de fora, um jornalista, tipo, da Globo, deu uma notícia. O pessoal marca eu e o Musset. E Legal. às vezes marca a Gabi, a Laura também. Mas é uma pressão boa. Essa aí então, não- tipo, tá. o pessoal, tipo, só confio com aqueles memes, né? Só confio no Lucas Musset, só confio no Lucas Barros. E acabou acontecendo muito isso. Alguém dá notícia, o pessoal já quer que eu confirmo rápido. Eu vou no meu tempo, que eu consegui conversar ali com o Obviamente. empresário, alguma coisa. Só que acabou acontecendo isso mais vezes. O Smiley Barba pergunta: como foi lidar, já tendo publicado sobre o Neymar, com pessoas que desmentiram sua apuração? Eu cheguei a responder um post da ESPN, porque a ESPN tinha uma apuração contrária da gente, Ok. né, na época. E o jornalista da ESPN não gostou, me ligou. Te ligou? Me Meu ligou, Deus. falou que ele foi Mas atacado. até seja melhor, talvez seja melhor ele te ligar do que ficar respondendo publicamente da munição. Isso. É. Ele me ligou porque ele falou assim que eu tinha força na internet, eu sabia disso e que se um comentário meu na internet poderia prejudicar ele, como o pessoal já estava atacando ele, então ele falou que não seria legal aquilo. Ele não gostou, ele foi até meio assim grosso na ligação, mas eu mantive a calma, conversei com ele normal, a gente ficou umas meia hora conversando. Legal. Falou, fica aí com o meu contato. Falei, não, de boa, fica com o meu. A gente fez as pazes ali, pediu bom. desculpa, porque ele falou assim, você sabe a força que você tem na rede social. Eu falei pra ele, mas você sabe a força que você tem num programa de TV, Isso é porque verdade, você falou num programa de TV, né, que passa pra todo o Brasil. E aí meio que a gente teve essa divergência e depois Normal. a gente se desculpou. E então, tipo, com o jornalista foi só isso, porque a maioria só foi confirmando depois, né? E torcedor foi o que eu falei aqui, tipo, de outros times falaram que eu tava mentindo, tudo, e eu só esperei confirmar pra, tipo, ir brincar com eles. E Até jogar o seu mobile, Isso. sei lá o que. teve um árabe que falou que ia me dar dinheiro se o Neymar viesse pro Santos. Aí eu Mas brinquei. deu? Não, mas eu respondi lá, como Mas que fala, faz o pix em Fala, árabe, pô, brincando. pelo amor de Aí Deus. ele foi lá e respondeu com um gif de um cara correndo. Não, eu não quero GIF, eu quero dinheiro. Não eu, você. Pô, essa é muito boa. Pô, tem que cobrar esse cara aí. O Pedro Rosa pergunta: qual foi a sua sensação no primeiro dia cobrindo o Santos? O meu primeiro dia cobrindo o Santos, eu vou falar até nem pelo diário, vou falar pela Vávia. Foi Sim, um jogo primeiro. Santos e União La Calera, na Sul-Americana. O jogo do. O jogo do na gol no Vila. final, Tava que lá, o tava Batistão sai no soco Claro. com os jogadores. E, cara, foi tão mágico quanto a primeira vez que eu pisei ou na Vila ou no estádio. Porque, assim, a primeira vez que eu pisei na Vila foi mágico. Que foi um jogo em 2016 que o meu tio me levou. Antes disso, só tinha ido em jogos do Santos, por exemplo. Lá em 2007, eu fui no Santos São Caetano na final. E foi mágico ter entrado Você ali. tinha o quê? 8 anos? 7 anos. Meu Deus. Aí eu entrei no estádio, vi tudo branco ali, e eu já falava que era santista. E ali eu fui me apaixonando cada vez mais. E quando eu entrei lá, e, tipo, você pega a sua credencial, aí sobe o elevador, vai muito legal. porque eu sempre ia na Vila no 7-8. Eu nunca tinha ido em outro setor. Era só 7-8, arquibancada. Então eu conhecia ali o Zito, a entrada do 7-8. E aí você pega a credencial e você vê jornalistas que você admira ali do seu lado, pessoal receptivo, te cumprimentando. E aí, então, foi, tipo, muito legal. E eu acho que o contexto do jogo ajudou também a ser um dia inesquecível, porque foi um jogo que o Santos ganhou no final. Era importante pro Santos passar de fase ali. É um gol no último minuto, Sim. a torcida explode. Eu tenho um vídeo até hoje da hora do gol. O João Paulo sai Já vi correndo esse lá vídeo, do gol. O Lucas Barbosa, que fez o gol, me pediu o vídeo na época. Então foi um primeiro dia assim, marcante de ter cobrido o Santos. Lucas Barros, foi um prazer. Muito obrigado. O senhor é uma ótima pessoa. O senhor é um ótimo jornalista. Que bom que você não desistiu. Reitero, porque o Santos precisa de boas pessoas cobrindo este clube, porque este clube é complicado. Bom, alguma coisa final? Um comentário que você queira fazer?
Peço pro pessoal deixar um feedback positivo. Não quero críticas, tô brincando. Pode me criticar, só não critico o Lucas, tá? Cara, eu pedi obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade. Igual eu falo, eu lembro da primeira vez que eu apareci no Eu Vim de Santos, justamente porque foi algo que acabou ficando marcado com do Neymar. E agora poder voltar aqui e contar o que aconteceu, né? Naquela época foi muito legal. Não lembrava que tinha sido no dia. Eu acho que eu não ia conseguir fugir do... Foi eu falar, pensei, né, em desistir de cobrir o Santos, mas eu acho que eu não ia também conseguir fugir de futebol, muitas dessas coisas, nem na vida. Dá, é um vício. Porque eu sou viciado desde muito pequeno. Com 6 anos de idade eu assisti na Copa do Mundo, pedindo pro meu pai raspar meu cabelo pra ficar igual do Robinho na época. Aí depois eu sabia o nome dos estádios de todos os clubes da Série A na época, e meu tio ficava impressionado. Então acho que eu não ia conseguir fugir do futebol. Então... Hoje eu posso falar, eu não vou desistir. Pode atacar à vontade, eu não vou desistir. Não ataquem, vamos evitar. Eu não vou desistir do futebol. A minha intenção era até ser jogador. Quando você falou da coletiva, né? O Caixinha fala que tá jogador. Ele fala que eu parecia jogador, né? No estilo. Aí eu falo, gente, é que eu acho que por ser uma geração mais jovem, eu acabo me vestindo desse jeito. Mas claro, eu jogo bola também todo final de semana. Uso muito short com aquela meia alta. É até mais confortável pra você se trocar no vestiário. Então eu não ia conseguir fugir do futebol. Porque falou, eu ia ser jogador. Ou eu só virei jornalista porque eu não queria fugir do futebol. E se eu tivesse, sei lá, trabalhando num banco, hoje provavelmente eu falo, ia ser... Deus me livre. Eu não ia ter hate, mas ia ser mais triste. Eu não ia participar de briga de organizada nem nada, porque eu detesto isso. Perfeito. Mas que eu tenho certeza que eu ia estar lá na torcida organizada, pelo menos todo jogo eu estaria. Então, eu não teria como fugir do futebol e do Santos na minha vida. Então, espero ficar aqui por muitos anos ainda. Ficará. O povo quer e você vai ficar aí, Giovanni Martinelli. Se você não conseguir emprego em outro lugar, ele vai te dar, porque eu tô mandando ele te dar emprego. Jovens, repito, feedback sempre positivo. Esse foi o segundo episódio da primeira temporada do Eu Vim de Entrevista. Setoristas, já foi Lucas Mussetti, agora foi Lucas Barros. Semana que vem a gente solta com o terceiro, que eu não vou contar agora quem é, pra manter o mistério, tá bom? Obrigado ao Lucas novamente, obrigado a você que acompanhou.